Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindo de volta a mais um vídeo pro canal. Gente, e o vídeo de hoje eu vou estar passando para vocês um pouco sobre a minha história, né? Eu passei esse tempo longe do canal, com indisposição, muita coisa aconteceu nesse período desse tempo, né? Tem mais ou menos um ano que eu fiz uma cirurgia de vesícula e assim, totalmente fiquei afastada do canal. Mas agora eu vou voltar para o canal e vim trazer para vocês o meu testemunho sobre a pedra na vesícula, né? Que foi justamente essa cirurgia que eu fiz o ano passado, que agora em setembro fez um ano. E muita gente tem dúvida sobre esse problema, né? De pedra na vesícula, né? O sintoma, como é, como não é. E aí eu vou passar para vocês um pouquinho da minha história, sabe? Gente, o início de tudo, como eu acabei de falar para vocês, foi em setembro do ano passado. Esse ano já está fazendo um ano que isso aconteceu comigo, só que, porém, já era um problema bem antigo mesmo. Só que eu não sabia que seria a bendita, né, a maldita pedras. A primeira vez que eu tive essa crise foi em 2012. Foi, gente, foi uma dor muito forte no pé da barriga, assim. Dava a impressão de que era no estômago, que era uma dor muito forte. E aí eu achava que era problema de gastrite, né? Eu achava que poderia ser gastrite, porque era uma dor muito intensa, muito forte e era no estômago. E aí, gente, nessa crise que eu tive, né, que foi a primeira vez em 2012, o médico me passou na época um remédio para gastrite. O nome desse remédio eu ainda me lembro, é omeprazol. Acho que muita gente toma ele ainda hoje para gastrite. E aí eu fiz o tratamento tudo certinho, fiz a dieta. Foram 3 meses tomando esse medicamento. Eu sempre tomava de manhã, antes do café, e mais uma vez à noite depois da janta. E aí, gente, durante esse período eu fiquei boa, né? Eu não senti mais dores no estômago. Agora, eu acredito, hoje, né? Eu tenho essa consciência de que não foi só o remédio. Assim, o remédio pode ter me ajudado um pouco, porque o meu organismo ele estava muito fraquinho, né? E o omeprazol, ele cria uma nova camada, né? Uma camada de pele no estômago da gente, né? E foi isso que aconteceu comigo. Nesse período de 3 meses, o remédio deu uma ajudada, né? Só que eu acredito que a alimentação também, a dietinha que eu fiz durante esse tempo, me ajudou bastante a não evoluir o problema que eu já tinha, né? Que era as pedras. Sim, gente, quando o médico me passou o omeprazol, ele disse assim, depois do período de tratamento, era para mim fazer uma endoscopia, para ver como é que estava o meu estômago, se realmente era uma gastrite. E aí eu fiz, né? Depois dos 3 meses fazendo esse tratamento, eu fiz a endoscopia. E graças a Deus não deu nada. Por quê? Porque realmente não era no meu estômago. Eu achava que era gastrite, né? Que era alguma coisa relacionada no estômago. Por eu sentir aquela dor forte, né? Mas só que não era, gente. Não era mais. Então, gente, aí passando esse período, eu comecei a achar estranho, porque uma vez ou outra, depois de mais ou menos uns 6 meses, eu sentia dor, ainda continuava sentindo dores, assim, não era aquelas dor bem forte, e era sempre no estômago. E era sempre após eu fazer alguma refeição pesada, tipo macarrão, tipo coxinha, refrigerantes, todas essas coisas aí, né? E eu achava assim, vixe, pode ser a gastrite voltando, né? Porque ainda achava que poderia ser gastrite. E demorou muitos anos, gente, para mim descobrir esse problema na vesícula. Sempre foi as pedras na vesícula e eu achava que não, procurava médico, sempre passava remédio, ia para casa, e passava, e assim foi indo, até quando eu tive a segunda crise. Aí tive a segunda crise, né, gente? Aí comecei a tomar o omeprazol por conta própria, fazia a dieta, e assim ia melhorando, e assim foi por muitos anos mesmo. Quando foi no ano de 2018, eu engravidei, né, do meu terceiro filho, e foi onde começou a ter, foi onde que realmente eu comecei a ter as crises mais fortes e cada vez mais frequentes. Só que não foi descoberto, gente. Não foi descoberto. Eu fiz pré-natal, tudo certinho, desde o início da gravidez até o fim.
e os médicos não descobriram por quê. Porque eles não passaram esse tipo de exame que poderia detectar que eu tivesse pedras. Que exame é esse? É um exame de sangue. Deixa eu ver se eu lembro aqui para falar para vocês. Esse exame eu fiz no vídeo. Tem esse vídeo no canal, pessoal. Que foi uns exames que eu fiz, que constou colesterol, constou um bocado de problema que eu tinha. Glicose alta, eu tive um monte de problemas. Aí, gente, o nome do exame é TGP, é exame de sangue, é alguma coisa relacionada ao fígado. Aí quando a médica viu, né, foi no ano de 2018, não descobriram, porque não fizeram esse tipo de exame no meu pré-natal, que é o TGP, que é para saber, né, como é que tá. E então, eu tive muita crise, tive muitos desmaios por conta disso, minha pressão baixava. E eu sofri muito, né? Que foi o ano de 2018, foi o ano da minha terceira gestação. Mas graças a Deus, o meu bebê, meu filho, hoje já está com 5 anos, graças a Deus, glória a Deus, aleluia, está bem. E naquela época ele nasceu bem saudável, né? O problema não chegou a afetar ele nem nada, só eu que sofria mesmo, né? Eu sofria com as crises. E aí, só que a dor, gente, já não era mais só aquela dor no estômago. Era uma dor que começava faltando ar e doía a coluna. Eu dizia, poxa, eu tô com um problema de coluna sério. Aí só que sempre nos pré-natal, a médica dizia, não, mãe, é porque sua barriga tá crescendo, o peso do bebê, tem o líquido, e aí você vai sentir cada vez mais essa dor, esse incômodo na coluna. Mas só que eu sabia que não, porque já era a minha terceira gravidez, e eu sabia que da primeira e segunda eu não tive esse problema, eu não sentia esse problema, eu não senti. E então eu me conformava, né? Que era um profissional da saúde me orientando, e eu achava que podia ser mesmo realmente por conta da gravidez, suspeitando que não, né? No fundo eu achava que não era isso, e realmente não era, era por conta das pedras. E aí eu fui tendo cada vez mais, crise, aquela dor, faltando ar. E quando me faltava o ar, era uma dor tão intensa, gente, tão intensa que parecia que estava esmagando tudo por dentro. É como se tivesse uma mão, sabe? Uma mão de uma pessoa, assim, apertando tudo por dentro. Era uma dor muito, muito forte. Eu chegava a desmaiar, assim. Eu não aguentava, a pressão baixava e eu acabava desmaiando. E assim foi a minha gravidez inteirinha. Quando eu tive o meu bebê, eu comecei a fazer a dieta novamente e assim eu tinha uma melhorada. Eu só melhorava, pessoal, quando eu não comia besteira, quando eu não tomava refrigerante, quando eu não comia massas, comidas gordurosas. Aí eu tinha essa melhora, eu não tinha problema, tá entendendo? Eu conseguia passar o dia a dia sem ter esse tipo de problema. Mas se eu comesse qualquer coisa com óleo, com gordura, eu já passava mal. Então, gente, em 2018, quando o meu bebê fez 2 meses, eu tive mais uma crise. E dessa vez a crise foi mais forte. Porque cada vez que ela vinha mais forte e vinha com mais frequência. Só que aí, depois que eu tive ele, com 2 meses, foi que começou a apresentar. Não sei se foi porque eu mudei a alimentação, eu sempre tive esse problema, né? Com a alimentação. Eu nunca consigo fazer totalmente uma dieta, nunca. Sempre eu tô ali dando uma escorregada e aí é onde o problema todo se inicia. E aí, para mim foi um pouco mais complicado, porque foi uma dor que, como eu já disse, né, ela começava na boca do estômago, que assim, no início do estômago. E eu ficava sem ar, gente, eu não conseguia respirar. Aí eu tinha aprendido uma técnica devido ao sofrendo muito na gravidez. Toda vez que eu ficava no hospital, aí as enfermeiras e a médica me orientavam. Toda vez que eu ficasse sem o ar, era para mim puxar o fôlego e respirar pelo nariz. E soltar o ar pelo nariz. Respirava por a boca, puxava o ar e soltava pelo nariz. E isso me ajudava bastante a diminuir aquela pressão, aquela dor forte que eu sentia no estômago. Só que aí passava para as costas. E quando passava para as costas, aí é que era que doía mesmo. Só que era uma dor assim que me deixava realmente debilitada. Eu não conseguia comer. Eu não conseguia sair da cama. Eu passava 3, 4 dias na cama, só tomando dipirona, ibuprofeno, tudo quando era de remédio para dor. Até paracetamol eu tomava. Mas só que não resolvia o meu problema.
sempre fazia, acho que fazia era piorar. Aliviava e voltava mais forte as dores. E nisso eu comecei a sentir enjoos. Eu digo, nossa, acabei de ter meu bebê, só tem 2 meses. Grávida, eu tinha certeza que eu não tava. Aí comecei a sentir enjoos, tontura, minha vista escurecia, começou a escurecer. E eu comecei a ficar muito, muito enjoada. Tudo que comia eu vomitava. E mesmo assim, gente, eu ainda não fui, nessa mesma época, não fui procurar médico, não procurei nada, não procurei ninguém. Fiquei me medicando por conta própria. Eu até aconselho a vocês não façam isso. Isso é perigosíssimo. E era um risco que eu corria a todo momento, porque eu tinha medo de enfrentar a realidade, eu tinha medo de descobrir o que realmente eu tinha. E nisso eu fiquei sofrendo, sofrendo. Então, gente, basicamente era isso mesmo, as dores que eu sentia. Eu sentia aquela dor forte, começava bem fraquinha, bem devagarzinho mesmo. E ela ia aumentando, aumentando, aos poucos ela ia aumentando. Até quando eu atingia a minha coluna, começava no estômago, passava para as costas, aí eu ficava sem ar, a pressão abaixava, a vista escurecia e eu ficava enjoada já ao ponto de vomitar. Aí, gente, teve um certo tempo que, devido a ela ficar só me atacando, as dores me atacando, e eu com medo de descobrir o meu problema, de saber o que realmente eu tinha. Mas sempre que a dor me atacava, eu corria pro hospital, tomava medicação, eles me mandavam para casa. Mas assim, sempre falava, vai na unidade básica de saúde do seu bairro, peça um check-up geral, mas eu nunca ia, eu nunca pedia. Sempre que eu não suportava as dores, eu ia para o hospital, tomava medicação, melhorava e voltava para casa. E assim foi, gente, até uma vez que eu não suportei mais. Eu disse, hoje eu realmente não aguento mais, eu vou procurar ajuda médica, vou descobrir o que é que eu tenho, porque isso não é normal. Aí, gente, eu até gravei, tem esse vídeo no canal, se vocês tiverem a curiosidade, né, de saber mais sobre esse exame, até mostrei pra vocês sobre esse exame do TGP e outros também, né, que deu tudo alterado. Nos exames de sangue, a médica passou eu falei pra ela sobre a dor que eu tinha que eu sentia no estômago, começava no estômago, aí passava para as costas, e era sempre mais o lado direito. Não era o lado esquerdo, era o lado direito. Doía a coluna? Doía. Mas doía bastante esse lado direito. O lado direito doía bastante, bastante, bastante. Aí ela me passou uma ultrassonografia dos órgãos, né? Pra ver como é que tava o fígado, coração, tal, essas coisas assim. Dos órgãos. Uma ultrassom pra ver os órgãos. Só que aí eu fiz tudo pelo SUS. Eu não fiz nada particular. Fiz os exames de sangue. E a ultrassonografia dos órgãos demorou um pouco. Demorou em média de 5 para 6 meses, por aí. Eu lembro que eu fiz os exames de sangue, aí deu tudo alterado, tal, tudo. Aí teve esse TGP, aí por conta desse TGP que deu bem alterado, aí foi que ela passou a ultrassonografia. Ela não passou tudo no mesmo dia. Foi assim, eu fiz os exames de sangue, que ela me passou os exames de sangue. Aí no retorno com ela viu que estava tudo alterado, principalmente esse do TGP, que eu nem sabia o que era, gente. Eu até fiquei confusa. No vídeo eu falei pra vocês que eu não entendia muito bem. Mas aí eu fui pesquisar no YouTube, no Google, e vi que era alguma coisa relacionada ao fígado. E aí ela falou assim, se eu bebia bebida alcoólica na segunda consulta, né? Se eu fazia uso de cigarro, essas coisas assim, eu disse que não. Ela disse, então eu vou passar uma ultrassonografia dos órgãos, pra gente ver onde é que tá esse problema, porque o exame deu alterado o teu fígado. Aí tal, tudo bem. Um mês depois, eu engravidei do meu quarto filho, né? Com a menina. Tem até vídeo aqui também no canal. Se vocês quiserem assistir, sintam-se em casa, sintam-se à vontade para assistir os meus vídeos. É bom que só assim vocês me conhecem um pouco mais. E aí, gente, quando eu fui, um mês depois, eu fiz o teste de gravidez, né? Tava muito enjoada, muito enjoada. E eu vi que não era normal. Eu digo, opa, tá me parecendo gravidez dessa vez. Porque era um enjoo, aquele enjoo de gestante mesmo, de mulher grávida. E aí eu resolvi fazer um teste de farmácia, né? E fiz junto com vocês. Tem um vídeo aqui também, né? Descobrindo a gravidez. Fiz esse teste juntamente com vocês aqui.
E aí, pra minha surpresa, deu positivo, gente. Um mês depois, pessoal, que eu tinha feito esses exames de sangue. Olha só bem o que aconteceu. E aí eu fui novamente pro pré-natal. Comecei a fazer o pré-natal. Comecei a fazer o pré-natal em seguida, logo que eu descobri, fiquei logo desesperada, porque eu tava cheia de problemas, não sabia o que era que tava acontecendo. E agora tava grávida. E eu sabia que esses problemas não eram da gravidez, porque eu fiz antes, um mês antes de engravidar, eu fiz esses exames. E aí, foi o que foi bem complicado pra mim, né? Foi bem mais complicado o ano de 2021 por conta disso. E aí, a médica disse, bom, a gente vai fazer a dietinha, tal, tudo direitinho. E pediu pra mim fazer novamente os exames de sangue, de rotina mesmo, de pré-natal, né? De acompanhamento da gestante. E aí eu fiz os exames comuns, necessários numa gravidez, né, tal, tudo. E deu a bendita glicose alta. E isso ela considerou como uma pré-diabetes. Fui diagnosticada, né, com diabetes gestacional. E fiquei com essa diabetes até o fim da gestação. E aí, gente, quando eu completei 6 meses de gestação, chegou a minha guia do exame para ver os órgãos. E aí eu fiquei com medo, né? Porque eu já estava com 6 meses de gestação, o bebê já estava bem grande e eu tinha medo. Só que aí eu conversei com a médica, ela disse que não tinha problema, que não ia afetar o bebê, que era uma ultrassom como se fosse de ver o bebê mesmo. Só que em vez de ver o bebê, ia ver os órgãos, né? Como é que estava por dentro. E aí eu fui, fiz. E logo de cara, o médico já foi dizendo: nossa, você tem uns cálculos, né? Você sabia? Aí eu disse: como assim, cálculos? Aí ele disse: são pedras. Sua vesícula tá cheia de pedra. Tem que operar. E eu grávida de 6 meses. Aí eu disse: e agora? Eu tinha que esperar o bebê nascer pra fazer essa cirurgia. Que depois eu vou fazer um novo vídeo falando sobre essa cirurgia que eu fiz. E aí foi onde eu me tranquilizei, descobri o problema, parei de comer besteira, parei de tomar refrigerantes. E foi aí que eu consegui terminar a minha gestação tranquila, mas ainda nesse período, antes de eu fazer essa ultrassonografia para descobrir o que realmente eu tinha, eu passei mal mesmo. Eu estava com 8 semanas de gestação, 2 meses, e eu tive que ficar internada durante 4 ou foi 5 dias eu fiquei internada. Até quando eu fiquei melhorzinha, fui pra casa. Nesse período eu fiquei com medo, gente. Eu não fiz mais nenhuma extravagância e eu fiquei tranquila. Por conta do bebê. Eu tinha medo, né? E assim, depois que eu descobri que eram pedras, eu me tranquilizei. Mas eu sabia que a qualquer momento ela poderia me atacar de novo e eu teria que ser encaminhada ao hospital pra conseguir fazer essa cirurgia. Só que aqui onde eu moro, esse tipo de cirurgia ela é bem complicada e bem difícil de conseguir. E para conseguir ela assim, de imediato, só se o paciente tiver entre a vida e a morte. Caso ao contrário, tem que entrar na filinha do SUS. E a filinha do SUS, acho que vocês sabem, é aquela fila enorme, que tem não sei quantas pessoas, aí você tem que esperar até a sua vez chegar. No meu caso foi diferente, mas aí é assunto para um próximo vídeo. Se você gostou, é novo ou nova, tá me assistindo pela primeira vez, eu já te convido, né, a se inscrever, deixar o teu like, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui do canal. E essa foi a minha história, né, gente, de como eu descobri como eu tinha o que eu tinha, que era pedras na vesícula. E no próximo vídeo eu vou estar explicando a vocês como foi feito, como foi que eu consegui fazer a cirurgia, o que aconteceu, né? Vou deixar vocês bem atualizadinhos sobre isso. Mas basicamente foi isso. Era uma dúvida que eu tinha, que eu achava que era gastrite por conta das dores, mas não era, era pedras na vesícula. Então, gente, se vocês tiverem qualquer problema, não fiquem em casa. Procurem um médico, peçam um check-up geral, que isso é muito importante. E vamos se cuidar, porque o que importa é a saúde, né, gente? A gente sem saúde, a gente não é nada, a gente não é ninguém. E desde já agradeço por você ter assistido até agora o meu vídeo, né?
e ter conhecido um pouquinho da minha história, né, do sufoco que eu tive, do meu sofrimento. E eu tô aqui, vou te esperar no próximo vídeo, se Deus quiser.